O Cruzeiro com o seu mercado agitado, porque ainda procura um primeiro volante e tem um trunfo para tentar contratar joia do esporte. Emerson Pansieri traz detalhes e nos conta como. Boa noite, Xará. Alô, Romano, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro. Daqui a pouco vou falar sobre preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, porque o assunto é mercado. Mercado sempre chama a atenção do torcedor, janela aberta também, né? Até é a grande notícia, o Cruzeiro buscar esse tão esperado primeiro volante e o que a gente pode destacar em relação ao Zé Lucas, jovem, 18 anos, no esporte. O Cruzeiro tem um trunfo para contratar esse atleta. Até uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br é porque o Cruzeiro, em relação ao Flamengo, quer utilizar o jogador no time principal, né? Então, o Zé Lucas está integrado à Toca da Raposa 2 e não à Toca da Raposa 1, onde a base joga. Essa é uma forma do Cruzeiro também entrar na negociação, fora a outra parte, que é a financeira. O Cruzeiro topa fazer um tipo de parceria, entre aspas, com o esporte, para que o time pernambucano mantenha parte dos direitos econômicos do garoto Zé Lucas. Então, vamos aguardar, tem o Flamengo também nessa história, as conversas continuam para que o atleta chegue à Toca da Raposa e se integre também ao trabalho com o técnico Arthur Jorge. Deixa eu trazer o recado dos supermercados BH, que continua crescendo, levando mais economia para as famílias em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Nordeste, BH no Nordeste, essa é a novidade. E tem mais uma novidade, agora para BH. Se você é da capital mineira, a nova loja na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 2120, no bairro Glória. E tem mais, o BH continua com vagas para você trabalhar em diversos setores. Acessa supermercadosbh.com.br, na aba Trabalhe Conosco, ou procure o gerente da loja mais próxima, Supermercados BH, sempre pertinho de você. E agora eu vou falar de promoção, a promoção do contrafilé bovino peça pedaço quilo, R$ 45,90, e a bisteca suína, R$ 14,80 o quilo, e a cerveja Skol latão, como diz meu amigo Thiago Reis, R$ 3,99. Supermercados BH não para de crescer, novas lojas, novas oportunidades e sempre ofertas. O Cruzeiro, então, aguarda essa questão do Zé Lucas. O Cruzeiro busca também um outro volante mais experiente, é a caminhada para contratar esse jogador de meio campo, Romano. Eu só tenho uma coisa pra dizer, e aí quero a opinião do Vini. Se contratar o Zé Lucas, é bola dentro assim, sabe? É o acerto perfeito do Cruzeiro. Pela idade, Romano, é uma aposta, mas eu acho que é uma excelente aposta. Você está projetando um jogador que já mostrou muito potencial, e olha que o Sport ano passado foi rebaixado numa campanha pífia. E ainda assim, ele conseguiu se destacar e... É um jogador na fogueira. Fogueiraça. 17 anos. Foi colocado numa fogueira. E ainda assim, conseguiu mostrar um bom futebol. Seleção de base. E o Cruzeiro está projetando lá na frente. Pensar que esse cara vai jogar bola, vai ser valorizado. E que a Europa olha muito esse tipo de jogador. Pra mim, só não faz muito sentido, assim, eu não concordo em o Cruzeiro buscar o Zé Lucas e mais outro volante mais experiente, mais pronto. Porque aí você vai tirar o espaço do próprio Zé Lucas. Ele chega pra jogar, não pra ser o titular, isso eu concordo, porque já tem o Lucas Romero, que é dono da posição, mas pra ser um substituto, jogar uma partida ou outra e ganhando experiência. Agora, pra ser a terceira opção, eu acho que não faz muito sentido. Eu iria no Zé Lucas. Eu com certeza. É jogador de futuro, é bom jogador, é titular, foi titular da Seleção Brasileira Sub-17, é titular da Seleção Brasileira principal. Jogador de meio campo. É um baita jogador. Eu só fico na dúvida, é o seguinte: você vai buscar alguém da base dos outros e na sua base? Será que tá treinando tão mal assim? Será que tá tão ruim? E eu não sou advogado do Murilo Hickman, não, gente. Eu nem conheço ele. Mas é porque eu acho o futebol dele um jogador inteligente, um jogador moderno. Tá lá dentro, gente. Já tá lá, você não precisa gastar dinheiro. Ele já é cria do Cruzeiro. O Zé Lucas já é um profissional, né? Ele, apesar da pouca idade, ele já está integrado ao profissional. O Murilo já fez parte também do profissional do Cruzeiro, em alguns momentos. Mas eu também acho que é um jogador de muito potencial. Um jogador para ser trabalhado, é bom. O Cruzeiro ainda tem o Eduardo Papi, né? Que é bom pra caramba. Esse garoto... Poxa, eu acho ele diferenciado. Ele é mais novo ainda, né? É mais novo. Ele é sub-17. Mas é muito bom também. Então o Cruzeiro tem que também olhar com muito carinho pra base. E dali vão sair ótimos jogadores. E é o ativo do clube. Ativo do clube, é mais barato, conhece o clube, gosta do clube. E volto a dizer aqui, eu não sou advogado do Murilo Hickman. E tem um outro detalhe: a gente não assiste mais treinos porque não deixam mais a gente assistir. Então a gente nem sabe como tá o cara, a gente nem sabe como é que o menino tá treinando. Mas pra você buscar um menino no outro clube, a não ser que fosse excepcional,
E é um bom jogador, Zé Lucas. E não colocar o que você tem, eu acho meio estranho. Agora, o Cruzeiro tem compromisso, retomada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que também pode subir 4 posições. Na verdade, não. 5 posições. E chegar à 7ª colocação. O Cruzeiro pode pular da 12ª para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, a preparação, como está para enfrentar o Internacional em Porto Alegre, hein, Pancieri? Sobre preparação, Romano, dá pra dizer que o Cruzeiro fez uma atividade hoje na Toca da Raposa, e a atividade essa que teve a presença do Neiser Vidia Real, jogador que tá recuperado de um incômodo muscular, que o tirou do jogo treino com o Ipatinga, jogo treino também com o São Caetano, do amistoso com o Grêmio. O Neiser Vidia Real participou do amistoso com o Defensor, criou várias chances, inclusive trabalho importante de finalização com esse atleta que cria várias oportunidades, precisa concluir. É um trabalho que vem sendo feito também com esse atleta para ter essa confiança e essa frieza na frente do gol. Então, ele pode viajar para a partida de quarta-feira. Essa é a tendência, que ele esteja como opção do Caio Jorge no banco de reservas. O Kenny Arroio também, vamos aguardar se esse atleta vai reunir condições de jogo ou sendo também preservado para o duelo com o Botafogo no fim de semana, jogo domingo no Mineirão, até porque ele teve um problema muscular. Deixa eu trazer o recado agora da HS Autopeças. Você vai passar na HS Autopeças porque é referência em produtos com o maior estoque de peças da região, da miudeza ao amortecedor. O Tião falou, aqui eu garanto para os ouvintes da Itatiaia, tem tudo. Você vai dar essa também confiança à HS Autopeças, com mais de 36 anos de mercado no Glória, no Céu Azul, no Lindéia, no Veneza e no bairro Laranjeiras. 34740022, 34740022. Esse é o WhatsApp da HS Autopeças para você ter essa comodidade também de receber a peça na sua casa, na oficina, onde você quiser. Tá combinado? Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Um alô também pro Henrique Hermano e pro Anderson Campos, a turma boa da HS Autopeças. Deixa eu falar sobre lateral esquerda. Rojas, então, para começar, de fato, uma partida oficial, até agora amistoso, jogo treino, no lugar do Kaique, tem essa missão. Ele que deu aquele passe pro Sinisterra no gol marcado diante do Grêmio, o rival aí do Internacional. E pro meio-campo ofensivo, será que já vai o Peck para fazer aquela função do Christian, que jogava ali na ponta e recompunha também com muita força? É uma ideia, deste trabalho aí do técnico Arthur Jorge. Ainda tem a atividade desta terça-feira na Toca da Raposa. Matheus Henrique deve ficar realmente com a vaga do Lucas Homero. Essa é a tendência. Atenção, venda de ingressos para o torcedor do Cruzeiro, mundocolorado.com.br. Essa é a venda para você acompanhar o jogo com o Internacional em Porto Alegre. A nossa audiência também vai longe. R$130 inteira, 65,6 para a Nação Celeste também no Beira Rio. Segue com você, Xará. Temos uma questão de mercado, inclusive a informação que o Samuca mandou. Samuca voador nesse momento, indo em trânsito para Porto Alegre. Ele mandou uma questão aqui sobre volante Zé Lucas, hein? Não é que o Zé Lucas tá chegando, tá na toca. Não, gente. Mas ele trouxe uma informação até que foi citada inicialmente pelo Vene Casagrande, que é um setorista que cobre essencialmente Flamengo, outros clubes também, muito bem inteirado de mercado, e diz que a proposta do Cruzeiro por Zé Lucas hoje é melhor. Então, segundo a apuração aí do Vene, o Cruzeiro estaria ligeiramente à frente, aí oferece melhores condições para que Zé Lucas venha ao Cruzeiro. É isso mesmo? Vamos, ficha nesse moleque aí, vai resolver os nossos problemas? Ficha no José? No Joseph. Joseph Lucas. Tô torcendo muito para dar certo, Caramujo. Ontem nós debatemos aqui sobre as características. É um jogador muito promissor e os pontos de atenção, os pontos de melhora são facilmente corrigíveis, São questões que, com a idade, com a maturidade, ele naturalmente vai adquirir. Então, acho que seria um baita investimento do Cruzeiro, pensando já agora, Porque acho que o Cruzeiro tem um excelente primeiro volante, que é o seu titular. Então, o Zé Lucas, numa condição normal, não precisaria chegar aqui para ser a solução de todos os nossos problemas, mas ele chegaria já para contribuir e, acima de tudo, pensando a médio prazo. E eu gosto quando o Cruzeiro faz esse tipo de movimento. Entendo que na janela de exatamente um ano atrás, no meio do ano passado, o Cruzeiro fez movimentos assim. Talvez isso se perdeu um pouco no início do ano agora, mas o Cruzeiro volta a ter esse olhar para o mercado, que é um time que tem aí alguns jogadores já maduros, em idade de maturidade no futebol, e é interessante pensar a médio prazo. Torcendo bastante para dar certo, mas naquela do patrão, cautela máxima, porque além da concorrência no futebol brasileiro, tem concorrência no futebol europeu também, são muitas partes envolvidas numa negociação, tem que entender o que o atleta e o seu staff pensam para o futuro dele, pensam enquanto projeto esportivo, mas para o Cruzeiro acho que seria um excelente movimento de alguém que agregaria muito. O Cruzeiro fazendo a parte dele, quer fazer uma boa proposta, oferecer um projeto bacana pro menino, eu tenho certeza que porque o projeto do Cruzeiro em si é um projeto legal, a gente vê a gente falou disso aqui ontem, alguns bons sinais, especialmente quando se trata dessa aquisição de jovens jogadores que já podem
garantir o futuro do time aí por uns anos, seja ele técnico, jogando, atuando, seja ele financeiro, sendo vendido depois. A gente até listou aqui ontem, né, alguns jogadores que, assim, várias posições do Cruzeiro já tem um jogador experiente e um mais jovem, praticamente todas do campo, e uma que falta talvez seja esse volante, porque temos da base o Hickman e o Pape, mas ainda não foram integrados, e também vão ter tempo para ser, são ainda bem jovens, especialmente o Pape, então é muito bom, acho que o Cruzeiro faz a parte dele, também faz certo de não querer entrar em leilão, precifica o jogador, é isso que ele vale e tudo mais, faz a proposta, e como ela está sendo considerada, a gente imagina que é uma proposta boa mesmo, porque senão o esporte, não quero nem conversar, não quero nem ouvir. O presidente do esporte até falou sobre a negociação ontem, que já tem conversas avançadas com 3 clubes, 2 do Brasil, que a gente imagina ser Cruzeiro e Flamengo e um de fora. Então, isso, como a Rafa também trouxe aí, né, não garante também tudo, né? A gente vê o caso do Wesley, por exemplo, que é um cara que o Cruzeiro fez uma proposta e ele preferiu ir pro Corinthians, onde ele nem sabe se vai receber, e onde eles nem podem contratar em Mas relação não sabe nem se ele vai poder ir, né? Exato, falou do transfer ban, mas ele teve a gratidão dele pelo clube que o revelou, que deu a oportunidade para ele, acho válido também. A gente já viu isso acontecer aqui no Cruzeiro e a gente ficou feliz, então faz parte. Aí vamos ver o que o Zé Lucas decide. Pensando assim, a gente pensa primeiramente com a cabeça de ser cruzeirense, no que é bom pra gente, né? Mas até tentando esquecer um pouco disso, as condições que o Cruzeiro oferece. Imagino que financeiramente sejam ok, já que ele tá considerando, como eu disse, o esporte também, mas também essa coisa do jogador vir direto pro profissional, né? No Flamengo se fala dele ter uma transição com o sub-20 ainda, e é um cara que já tá jogando Série B, que é um campeonato difícil, um campeonato fisicamente que exige. Ele jogou Série A no passado, entrando numa bucha danada, mostrou personalidade pra estar naquele clube, naquele time do esporte, coisa que jogadores até mais velhos muitas vezes não fazem, se omitem. O esporte teve problemas com isso, teve jogador que ficou corretamente, né, incomodado com a questão de atraso de salário e fizeram greve, não foram treinar, reclamaram, é o direito deles, mas o Zé Lucas assumiu a bronca. Então eu não vejo como interessante pro cara voltar ao nível de sub-20, porque é uma outra rotação, a gente acompanha o sub-20, a gente sabe como é que funciona, né? Então talvez pode até ter uma estagnação da carreira dele no momento que é para explodir mesmo, que é para ser um time maior, um time que disputa campeonatos maiores, com companheiros melhores, com treinadores melhores, e você ter um up ainda maior na sua carreira. Então eu acredito que seja interessante ele vir ao Cruzeiro e agora fica com ele, né? Com ele e com o esporte. Um ponto assim, até que o jogador ele dá uma desanimada quando ele dá um passo atrás, a gente pode até citar um exemplo do próprio Murilo Hickman, aqui no Cruzeiro. O Murilo ano passado jogou algumas partidas no profissional, estava bem, parecia que ia ter mais sequência e não teve mais. Aí, sim, né, porque o Cruzeiro cai na Sul-Americana, então foram menos jogos e tudo mais, e insistiram em acreditar no atleta Wallace, né, que como peça do elenco, beleza. Aí nesse ano o Murilo faz 2 jogos bons ali no início do ano pelo Campeonato Mineiro, depois vai pra Copinha e tudo mais, estava treinando com o profissional, mas aí Cruzeiro em crise, com o Tite e tudo mais, desceu uma galera, né, ele, Ryan Leles, Juan Gabriel, voltou para a base. Então, assim, até o Murilo Hickman, ele teve uma queda de produção em determinado momento no sub-20 do Cruzeiro. Sim. Ele perdeu. E isso tem muito a ver com essa questão. O cara olha e fala, cara, minha chance vai aparecer, tá chegando. E aí, vai pro final da fila. Volta. Então, assim, a gente precisa entender que lidar com essa questão mental do jogador também é difícil. O cara tem que ter um psicológico muito blindado, forte. Né? E é difícil, né? Ter Sim. esse psicológico com essa idade, pro cara conseguir seguir ali tranquilinho, fazendo o trabalho dele e acreditando que a chance vai chegar. Porque muitos que fizeram isso no Cruzeiro, a chance não chegou, né? Sim. O Vitinho mostrou o futebol no profissional do Cruzeiro. Foi bem em algum momento. Machucou, um abraço. Nunca mais. O Joseph, destaque da base, 10 anos de destaque na base. Um belo dia, tchau. O Joseph era um que não chegou nem a ter oportunidade, né? Ele teve lá com o Pesolano quando ele ainda era ponta, mas o grande destaque dele como volante, ele nunca chegou a jogar. Não. Ele entrou em um jogo contra o Bahia, que é assim um jogo, tava 1-0 pro Cruzeiro, e a gente toma um gol no... Ele perde uma bola, tipo, na ponta direita, aí o Bahia faz toda uma jogada, o Ademir passa pelo Marlon, Cruz, a zaga do Cruzeiro dormindo, aí aquele Lúcio, o uruguaio, né? Sim. O Lúcio faz o gol, aí o pessoal, lá, culpa do José. Então, e não dá nem pra ter considerar isso aí uma oportunidade de verdade, né? Não. Porque eu acho que, assim, você colocou ali pra jogar, mas você tem que ter uma certa... Tem que ter algumas constância, partidas, né? O cara entrando, cenário diferente, tudo mais, ele entrar também numa posição ali que seja mais agradável a ele, enfim, não rolou, né? Mas é isso. E só uma coisa que eu fiquei... que espero que não aconteça, mas que na declaração do presidente do esporte, que ele fala, pode demorar aí mais tempo, 2, 3 semanas, e o ideal seja que não aconteça isso, né? Sim. Se for para ele vir ao Cruzeiro, é importante primeiramente ele vir, claro, mas se ele conseguir vir um pouquinho mais rápido, é bom para se integrar mais rápido ao elenco, para estar à disposição aí mais rápido também, né? Quem sabe não pode ajudar. Pudesse treinar hoje, já seria bom, inclusive. Mas, assim, não é muito comum um presidente de um clube virar público, assim, dar declarações de forma tão aberta sobre uma negociação.
E aí passa toda a impressão dele estar super confortável, né? Tem várias propostas avançadas, várias negociações avançadas, porque a gente pensa no que seria excelente para o Cruzeiro, mas o presidente do esporte está pensando no que é excelente para ele, e celeridade para ele nesse momento não é interessante. Interessante é que vire leilão mesmo. Isso. A ideia dele é Então, essa, a ideia dele é essa. Então, obviamente, eu torço para que dê tudo certo, mas depois que a gente começa a trabalhar com futebol, né? Vocês têm mais tempo de carreira do que eu, e eu vejo que é um dinamismo absurdo. E eu até simpatizo com alguns colegas. Muitas vezes a torcida fala assim, você mentiu, você deu uma informação e não era isso. Mas é que às vezes no momento que ele deu a informação era aquilo mesmo, mas as coisas mudam tão rápido, né? Os caminhos das negociações, eles são meio dúbios, assim. Então, vamos naquele passinho do patrão, com bastante cautela, mas satisfeita com o movimento. Tomara que dê certo, que o Cruzeiro consiga agregar valor ao seu elenco numa posição que é carente. Você não pode ter só um primeiro volante confiável no seu time. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.